Aumentam os casos de dengue no país. A situação é preocupante em vários estados. O Ministério da Saúde anuncia nova fase de combate ao mosquito transmissor. Estados Unidos devem enviar mais armas e tropas à Ucrânia. Farc mantém trégua e cobra a ação do governo colombiano. Papa Francisco chega de surpresa em abrigo e emociona refugiados na Itália. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. Os casos de dengue aumentaram esse ano em relação ao ano passado. No interior de São Paulo, a situação é alarmante em várias cidades. E o ministro da Saúde participou de uma ação para conscientizar sobre a importância de acabar com os focos do mosquito. No dia D de combate à dengue, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, visitou casas em Valparaíso de Goiás e deu dicas aos moradores de como evitar a doença. Porque o brinquedo parado ele vai acumular água, então todas essas, tomar cuidado com todos os possíveis criadores do mosquito que tem na casa da gente. Uma das casas visitadas foi a de Dona Conceição. A piauiense de 59 anos diz que não dá chance para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Não temos assim, vasilha que acumule água, vamos supor que eu apare uma água ou que eu deixe para caso falte, não, nada disso. E a preocupação com a dengue aumenta neste período de chuvas, principalmente pela possibilidade de acúmulo de água em vasilhas e outros recipientes. Um balanço do Ministério da Saúde mostrou o crescimento de 57,2% no número de pacientes com a doença em janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram quase 41 mil casos, contra 26 mil em janeiro de 2014. Por outro lado, caíram os números de casos graves da doença. A redução no número de mortes foi de 83,7%, passando de 37 óbitos em janeiro de 2014 para 6 em janeiro de 2015. Já a quantidade de pacientes em estado grave passou de 49 para 14, queda de 71,42%, e de dengue com sinais de alarme de 402 para 77, uma diminuição de 80,8%. O dia D de combate à dengue ainda contou com tendas onde a população tirou dúvidas sobre a doença. Os moradores ainda se informaram sobre a chikungunya, que é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. O governo paulista encontrou uma nova reserva de água abaixo do nível atual de captação do sistema Cantareira. Essa nova porção pode representar uma quarta cota do chamado volume morto. De acordo com a Sabesp, a empresa estatal de água, ainda estão sendo realizados estudos para saber se vai ser possível captar água dessa reserva. O sistema Cantareira, que abastece mais de 6 milhões de pessoas, hoje tem a situação mais crítica entre os 6 mananciais que abastecem a Grande São Paulo. Ele opera com 6% da capacidade. Fora do Brasil, o grupo extremista Boko Haram mostrou em um vídeo o líder do grupo Estado Islâmico. As imagens mostram os radicais nigerianos como uma parte de um contexto jihadista global. Fontes informaram à agência France Presse que o grupo armado islamita da Nigéria, Boko Haram, matou 12 dos 20 reféns sequestrados no último domingo em um ônibus no norte de Camarões. O ataque faz parte da ofensiva dos extremistas na região. O líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, prometeu a vitória contra a força militar regional que o combate na Nigéria, Níger e Camarões. A declaração foi divulgada em um novo vídeo. Mas o que chamou a atenção nesta segunda-feira foi outro vídeo dos extremistas nigerianos que mostram imagens do chefe do Estado Islâmico, Abu al-Baghdadi. O grupo combate na Síria e no Iraque. A narração sobre as imagens mostra o Boko Haram como parte de um contexto jihadista global. A insurreição do Boko Haram, que segundo os Estados Unidos tem entre 4 mil e 6 mil homens, deixou mais de 13 mil mortos e 1,5 milhão de deslocados na Nigéria desde 2009. E o Estado Islâmico divulgou um novo vídeo com um refém britânico sequestrado desde 2012. Mas ele aparece com roupas comuns e não com um macacão laranja tradicionalmente colocado nos reféns. John Kentley parece trabalhar para o grupo em reportagens feitas em locais controlados pelo EI. O jornalista estava na Síria quando foi sequestrado.
O presidente americano Barack Obama disse que ainda estuda se vai enviar ou não mais armas à Ucrânia. O anúncio foi feito junto com a chanceler alemã Angela Merkel. A declaração de Barack Obama aconteceu na Casa Branca ao lado da chanceler alemã Angela Merkel. O presidente dos Estados Unidos ressaltou que Moscou não pode redesenhar as fronteiras da Europa à força. É verdade que eu pedi à minha equipe para avaliar todas as opções no caso de a diplomacia falhar. O que pode mudar os planos do presidente russo Vladimir Putin? A possibilidade de fornecer armas defensivas letais está sobre a mesa para ser avaliada, mas até o momento não tomei qualquer decisão. Apesar de admitir diferenças entre Washington e Berlim, a líder da maior economia europeia afirmou que os dois países devem colaborar em temas como a crise Rússia-Ucrânia e a luta antiterrorista. Merkel e vários países europeus consideram que enviar mais armas não equilibraria a força militar entre a Ucrânia e os militantes pró-russos. O conflito na ex-república soviética já deixou mais de 5.400 mortos em menos de um ano. Ainda sobre os norte-americanos, uma comissão da Unasul se mostrou preocupada diante das sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela e anunciou que vai tentar abrir canais de diálogo entre os dois países. Mas a reunião terminou com acusações entre eles. Chanceleres da União de Nações Sul-Americanas estiveram reunidos nesta segunda-feira em Montevidéu. Ao fim do encontro, as autoridades afirmaram que vai haver uma tentativa de abertura de canais de diálogo entre a Venezuela e os Estados Unidos. A Casa Branca aplicou sanções aos funcionários do governo do presidente Nicolás Maduro sob acusações de corrupção e violação de direitos humanos. A medida, que inclui o cancelamento de vistos e, em alguns casos, o congelamento de bens, foi justificada pelos Estados Unidos como uma resposta à tentativa da administração de Maduro de sufocar a dissidência venezuelana após os protestos contrários ao governo registrados há quase um ano, que deixaram 43 mortos. Entendemos que essas sanções trazem prejuízo aos povos e desestabilizam a democracia deles e da região, porque a democracia da Venezuela é um instrumento fundamental da estabilidade da região. Já a ministra das Relações Exteriores da Venezuela fez uma denúncia. Apresentamos um relatório também ao presidente do Uruguai, José Mujica, sobre as ameaças iminentes que sofre o governo da Venezuela através da intromissão dos Estados Unidos, que violam os princípios que regem o direito internacional entre os Estados. Por parte de ingerência e ações injerencistas dos Estados Unidos. As sanções aumentaram ainda mais as tensões na deteriorada relação entre a Casa Branca e o governo em Caracas. Você vai ver no próximo bloco que diminuiu o número de acidentes em rodovias federais no ano passado. Em Aracaju, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima hoje é de 32 graus. Na capital do Paraná, o céu também fica nublado e estão previstas pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Os termômetros marcam 28 graus.